Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é Canções 2. Daremos continuidade ao nosso conteúdo de trovadorismo, agora especificando um pouco mais sobre as cantigas. Vamos lá? Para relembrar e retomar o nosso conteúdo, é importante lembrar do que é o trovadorismo. O trovadorismo é um estilo de época surgido na Idade Média. Nesse período histórico, predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com poderio econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Nesse contexto, surgiram as cantigas trovadorescas ou provençais. São elas cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Qual era o contexto histórico? A Idade Média foi um período histórico que durou de 476 a 1453. A sociedade medieval estava dividida entre clero, nobreza e o povo. No entanto, a igreja era detentora de todo o poder político e econômico no Ocidente. Nessa época, portanto, predominou o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro de tudo. No período medieval, a maioria da população era analfabeta. A escrita e a leitura estavam restritas, os livros eram caros, poucos as reproduções das obras eram feitas pelos copistas, eram logo manuscritas. Além disso, devido à influência católica, a maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso. A poesia trovadoresca possui uma vertente lírico e amorosa, anotem isso, lírico e amorosa, que eram as cantigas de amor e de amigo. E a outra era a satírica, que são as cantigas de escárnio e maldizer. Na primeira, nas cantigas de amor e de amigo, predominam os temas do sofrimento amoroso e da saudade. Na segunda, são feitas críticas às pessoas ou costumes, algo bastante ousado em uma época de repressão ao livre pensamento. E aí nós vamos especificar agora as características das cantigas de amor. Observem só. Primeiro, nas cantigas de amor nós vamos ter a manifestação de uma paixão infeliz, um amor não correspondido do trovador pela sua amada. Depois nós vamos também ter a mulher é tratada como superior, a partir de adjetivos tais como dona, senhora, e seu nome jamais é revelado pelo trovador. O eu lírico é sempre masculino. A dama, a senhora, é membro da corte. O trovador se diz coitado, cativo, enlouquecido e sofredor. A dama é identificada por suas qualidades físicas, morais e sociais, portanto, é uma mulher idealizada. Normalmente são compostas em redondilhas maior, 7 sílabas poéticas, muitas cantigas apresentam refrão e a vassalagem amorosa. O trovador é o vassalo e a dama é a sucerana, isto é, servo e senhora, em consonância com a sociedade feudal. O que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, quando ele diz ali que o eu lírico é sempre masculino, nós sempre precisamos voltar um pouco para a poesia e lembrar que o eu lírico, quando nós falamos na literatura, ele é diferente do autor. Ele pode ser masculino, o autor, mas ele pode se referir como feminino. Nesse caso, como nós temos um contexto histórico, que normalmente eram os homens que escreviam e que produziam, mas o nosso eu lírico continua no masculino. É importante evidenciar que esse eu lírico na cantigas de amor é masculino, porque na de amigo vai ser um pouco diferente, ok? E aí nós temos um primeiro exemplo. Nós temos o exemplo, um trecho aí da cantiga de amor de João Garcia de Guilhades. Tá aí a fotinha dele para vocês darem uma olhada. Vamos lá ao trecho. A boa dona, por quem eu trovava e quem não dava nada por mim, embora ela não gostasse nada de mim, com sofrimento sempre a servi, e agora já por ela enlouqueci, e dá por mim tanto quanto antes dava. Lembrando que aí nós temos o português da nossa língua brasileira, mas normalmente você vai encontrar as cantigas no português de Portugal da época, mas é possível encontrar num português mais adequado, sem mudar o sentido claro e evidente, ok?
Vamos lá para o próximo. Cantigas de amigo. A temática desse tipo de cantiga é a saudade. No outro falávamos sobre o amor, agora sobre a saudade. Evidenciam a relação amorosa concreta entre pessoas do campo. O eu lírico é sempre feminino. Olha aí a diferença. Continua sendo escrito por um autor, porém o eu lírico na cantiga do amigo é feminino, ok? A mulher amiga manifesta saudade pela ausência do amigo, namorado ou amante. Vale lembrar que nessa época era uma época que existiam muitas batalhas, em que os homens saíam para batalhar, para guerrear fora e passavam meses, anos e muitas vezes nem voltavam. Então, as poesias tinham muito disso, dessa saudade do não voltar, remetiam sempre a isso. Quem compõe as cantigas é um amigo, é um homem, o trovador, que cria um eu lírico feminino. O cenário sempre caracteriza um ambiente campesino. Além da mulher e seu amigo, outros personagens podem aparecer, como mães, amigas, irmãs, e os versos costumam ser compostos em redondilha menor, 5 sílabas poéticas, ok? Vamos lá para as cantigas de escárnio. Lembrando que agora nós vamos entrar nas sátiras, ok? Vamos lá. A característica das cantigas de escárnio são críticas ao comportamento social, palavras de duplo sentido, ironias e trocadilhos, sem identificação direta da pessoa atacada. E aí nós temos como exemplo ainda do trovador João Garcia de Guilhard, que ele vai trazer um trecho para nós. Olha esse trecho. Ai, dona feia, foste vós queixar, que vos nunca louvei em meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei ainda, e vedes como vós quero louvar, dona feia, velha e idiota. Nesse trecho nós temos a ofensa, percebo que existe a ofensa, porém não é colocado, não é mencionado o nome da mulher. Ela é chamada de quê? De dona feia. Então, não estou mencionando o nome. O autor aí, o eu lírico, ele já vai colocar um adjetivo para essa dona, mas nunca trazer o nome dela nessa cantiga, que é a cantiga de escárnio. Sem nome, nós vamos ter uma crítica ao comportamento social, porém, sem o nome, sem a identificação da pessoa que está sendo atacada. E aí o próximo são as cantigas de maldizer. Nas cantigas de maldizer nós teremos críticas feitas explicitamente com identificação da pessoa satirizada, linguagem ofensiva e palavrões. E aí agora eu vou ler o trecho para vocês da cantiga do trovador Urraca Afonso de Anes de Coton. O nome da pessoa que é ofendida é Urraca Lopes. Vamos lá para o trecho. A uma velha quisera trovar, quando em Toledo fiquei desta vez. E veio-me Urraca Lopes rogar e disse-me assim: por Deus, que vos fez? Não troveis a nenhuma velha aqui, pois acharão que trovastes para mim. Percebam que quando ele vai trazer a cantiga dele, ele já nomeia uma pessoa. Então, ele vai fazer uma crítica, né? Vai trazer uma linguagem ofensiva e também vai trazer o nome da pessoa a qual ele está criticando, né? Ele vai nomear. Porém, não necessariamente precisamos dizer que realmente essa pessoa existia. Poderia ser um nome inventado para não identificar essa pessoa na sociedade, mas ele sempre trazia características bem específicas para demonstrar. Lembrando que as cantigas, elas não são dos tamanhos que nós apresentamos aqui, são apenas trechos para vocês terem uma ideia mais ou menos como eram essas cantigas. Vale lembrar que quando você trabalha com as cantigas, é muito importante perceber a diferença entre as cantigas de amigo e de amor, a de escárnio e maldizer, porque são características específicas que na hora da sua prova da redação ou no vestibular que você vai prestar,
pode trazer minimamente detalhes que vai fazer toda a diferença na hora de você responder. Então, vale deixar bastante atenção. Então, vamos lá exercitar um pouquinho. É correto afirmar sobre o trovadorismo que A. Os poemas são produzidos por serem encenados? B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas? C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino? D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. Como vocês podem ver, qual a questão que está marcada aí? A letra C, né? Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Por que as outras não são as corretas? Os poemas são produzidos para serem encenados? Foi essa a intenção? Quando nós encenamos, nós estamos falando de teatro. E não, na época, os poemas eram feitos para serem cantados. Então, essa letra A seria a resposta inadequada. Na letra B, as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas? Não, não são temáticas amorosas, são temáticas críticas. Elas vêm fazer críticas à sociedade. E a letra D, as cantigas de amigo, têm uma estrutura poética complicada. Primeiro, por que essa questão se torna inadequada? O que é uma poética complicada? É uma questão muito subjetiva. É igual você dizer que gosta de doce e a outra pessoa gosta de sal. São diferentes, cada um vai ter uma percepção diferente a respeito de uma coisa. Então, dizer que a poética é complicada precisaria uma explicação maior ou melhor, ou outra palavra para se colocar aí. Então, logo, a questão correta é a letra C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Lembrando, o eu lírico não significa o escritor, porque na época, no contexto histórico, nós não temos a referência da mulher, né? Nós temos um ano aí de 476 a 1400. Então, a mulher não tinha uma identidade dentro da sociedade. Vamos lá. Nas cantigas de amor, o trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-a como um objeto acessível aos seus anseios? B. O trovador, velado ou abertamente ironiza personagens da época? C. O eu lírico é feminino, expressando a saudade da ausência do amado? D. O poeta pratica vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressa seu amor à mulher amada. Como vemos aí, a questão correta é a letra D. Mas por que não é as demais? Porque quando nós temos um objeto acessível, a mulher na cantiga não é objeto acessível. Na B, não existe uma ironia na cantiga de amor. E na C, o eu lírico é feminino. O eu lírico é feminino na cantiga de amigo, não na de amor. Então, é necessário prestar atenção nesses detalhes. Vamos lá? E agora nós terminamos a nossa aula por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algumas anotações, acessem o nosso portal para assistir esse vídeo novamente, eduque.acre. No mais, tchau, tchau e até logo!